pessoal, na semana passada nós falamos sobre biotecnologia e numa aula anterior a essa que nós falamos sobre biotecnologia, nós falamos sobre DNA e RNA. Nós entendemos como que ele é formado, qual a sua constituição e também qual a sua função. E hoje nós vamos fazer um exercício para uma melhor fixação do conteúdo. Então vamos lá. Primeiro, e além disso, esse exercício que eu trouxe para vocês, ele contém questões discursivas e questões objetivas. Então vamos lá para a primeira questão. Como é a composição do DNA? Então, gente, sem olhar para a resposta, a gente já sabe basicamente como é essa composição. Eu havia falado para vocês que o DNA ele é formado por quê? Por nucleotídeos. E que esse nucleotídeo ele é separado em 3 partes. E ele vai conter um carboidrato, que geralmente é uma pentose, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. Sendo que a base nitrogenada no DNA, ela pode ser o quê? Timina, adenina, citosina e guanina. E também aqui, no caso do DNA, o carboidrato, ele vai ser uma desoxirribose. Já no RNA, ele vai ser uma ribose. E também, gente, vale ressaltar que no RNA vai ter aí a presença da uracila e a ausência da timina. Então, a gente vai ver que a uracila, ela vai ficar lá, né, no lugar da timina. Então, vamos lá. Aqui o exercício 2. Quais as funções do DNA? Então, gente, a gente sabe que o DNA ele é essencial para os seres vivos, pois eles armazenam e transmitem informações genéticas. Por isso, existem semelhanças entre parentes, por exemplo. E além disso, o DNA, pessoal, ele funciona como uma quebra-cabeça para a síntese de molécula de RNA, ou seja, síntese também de proteínas. Então, vocês vão perceber, porque muitas vezes eu sou mais parecida com o pai ou com a mãe. Então, tudo isso vem através de quê? Dessas informações genéticas que foram transmitidas de pais para filhos, por meio do DNA. Vamos para o exercício 3. Qual a diferença entre DNA e RNA? Gente, qual é a diferença? Eu já falei para vocês, né, que tem lá uma das diferenças, lembrando do exercício anterior, a gente vai lembrar de quê? Da uracila. Que no RNA vai ter a presença da uracila e no DNA não. E além disso, o DNA, gente, ele é formado por fita dupla. Já o RNA, ele vai possuir uma única fita, que a gente vai chamar de fita simples. Então, aqui estão as bases nitrogenadas do DNA, que é citosina, guanina, adenina e timina. E abaixo está as bases nitrogenadas do RNA, citosina, guanina, adenina e uracila. Então, está aí a diferença entre DNA e RNA. E vale ressaltar também que, apesar do DNA e o RNA serem tipos de ácidos nucleicos formados por subunidades de nucleotídeos ligados por ligações fosfodiéster, essas são as principais características que podem distingui-los um do outro. Vamos agora para o exercício 4. Agora a gente vai entrar aqui em questões objetivas e que requerem também atenção. Vamos lá. De outro lado, o Garladão de Química ficou com os inventores de ferramentas para estudar proteínas, os verdadeiros atores do drama molecular da vida. É verdade que a Fundação Nobel ainda fala do DNA como diretor da cena a comandar a ação das proteínas, mas talvez não seja pretensioso supor que foi um lapso e que o sinal emitido por essas premiações aponta o verdadeiro futuro das pesquisas biológicas e médicas, muito além do genoma e de seu sequenciamento. Um simples
soletração. Uma simples soletração. Então, vamos lá. Essa reportagem foi de Marcelo e ela foi de volta a sequenciamento lá na Folha de São Paulo, no jornal Folha de São Paulo. Então, o autor, pessoal, ele refere-se às proteínas como atores do drama molecular e ao DNA como diretor de cena. Então, essa referência, ela deve-se ao fato de, vamos lá, não ocorrer uma correlação funcional entre DNA e proteínas no meio molecular. Não, né, gente? A gente sabe que há uma relação, sim, entre DNA e proteínas. O DNA controlar a produção de proteínas e também atuar como catalisador de reações químicas celulares? Não, né, pessoal? O DNA ele não atua como catalisadores. Aqui, letra C. O material genético ser constituído por proteínas? É isso, pessoal? Não, né? Ou aqui, letra D. As proteínas não terem controle sobre o metabolismo celular? De jeito nenhum. As proteínas, elas têm sim um controle sobre o metabolismo celular. E aqui, letra E. O DNA controlar a produção de proteínas e estas controlarem a atividade celular. Então, essa é a resposta correta, gente. O DNA, eles controlam a produção de proteínas e as proteínas controlam a atividade celular. Vamos agora para o exercício 5. Se o total de bases nitrogenadas de uma sequência de DNA de fita dupla é igual a 240, o total de bases nitrogenadas de uma sequência de DNA de fita dupla é 240 e nela existirem 30% de adenina. O número de moléculas de guanina será? Então, vale ressaltar, pessoal, que 30% de adenina, ela corresponde a 72. Então, vocês vão observarem que se tem 72 de guanina, vai ter que ter 72 de citosina. Então, 72 com 72 vai dar 144, não é isso? Então, vocês vão perceber que o número de moléculas de guanina vai ser quanto? 48. Por quê? Porque o número de guanina vai ter que ser igual ao de quê? Ao de citosina. Então, aí, o número de guanina vai ter que ser 48. E vamos para a próxima questão. O exercício 5. Uma maneira de se obter um clone de ovelha é transferir o núcleo de uma célula somática de uma ovelha adulta A para um óvulo de uma outra ovelha B, do qual foi previamente eliminado o núcleo. O embrião resultante é implantado no útero de uma terceira ovelha, C, onde origina um novo indivíduo. Acerca do material genético desse indivíduo, pode-se afirmar que o DNA nuclear e mitocondrial são iguais aos da ovelha A. Não, gente, o DNA nuclear vai ser de uma, mas o mitocondrial não. O DNA nuclear e mitocondrial são iguais aos da ovelha B? Não, pessoal, de jeito nenhum. Porque vocês vão perceber que o que foi levado para outra ovelha foi o quê? Foi tirado o núcleo de uma outra célula. Então, vamos lá para a letra C. O DNA nuclear e mitocondrial são iguais aos da ovelha C? Não, porque vocês vão perceber que o embrião ele foi implantado na outra ovelha C. Então, ela serviu como que uma barriga de aluguel. E aqui, a letra D. O DNA nuclear é igual ao da ovelha A, mas o DNA nuclear é igual ao da ovelha A, mas o DNA mitocondrial é igual ao da ovelha B. Então, essa é a resposta correta, não é, pessoal? E aqui, letra E, o DNA nuclear é igual ao da ovelha A, mas o DNA mitocondrial é igual ao da ovelha C. Não. A resposta certa é a letra D.
o DNA nuclear é igual ao da ovelha A, mas o DNA mitocondrial é igual ao da ovelha B. E aqui vamos para o exercício de número 6. Vamos lá para a nossa última questão e prestar bastante atenção. Recentemente, o mundo foi abalado pela notícia da produção do clone de uma ovelha. Nessa clonagem, utilizou-se o núcleo de uma célula da mama de uma ovelha A e o citoplasma de um óvulo de uma outra ovelha B. É correto concluir que, vamos lá, vamos primeiro para aqui, para a letra B. Os autossomos do clone são iguais ao da ovelha A e os cromossomos sexuais são iguais ao da ovelha B. Não, pessoal, porque vocês vão perceber que o núcleo, ele veio da ovelha A. Então, os cromossomos, eles estão onde? No núcleo. Letra C. Todos os cromossomos do clone são iguais ao da ovelha B e os cromossomos sexuais são iguais ao da ovelha A. De jeito nenhum. Como eu já falei para vocês, nessa clonagem a gente foi utilizado o núcleo da mama de uma ovelha A. Então, os cromossomos veio da onde? Do núcleo. Letra D. Os autossomos do clone são iguais ao da ovelha B e os cromossomos sexuais da ovelha A. Então, os cromossomos, gente, são da ovelha A, porém os autossomos do clone não são iguais ao da ovelha B, não. E letra E, existem cromossomos do clone que são diferentes de A e de B. Não. E aqui, a letra A, todos os cromossomos do clone são iguais aos da ovelha A. Então, essa é a resposta correta, a letra A. Todos os cromossomos do clone são iguais ao da ovelha A. Por quê? Porque o núcleo foi retirado da mama da ovelha A. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada, espero que vocês tenham entendido. E essas questões foi só para a gente fixar um pouco mais o assunto. Até a próxima aula.